Olha, eu vou ser bem sincero, antes de gravar esse vídeo eu tinha uma opinião muito bem formada sobre esse assunto, mas quando eu fui pesquisar o conceito de arte... E aí galerinha, sejam bem-vindos à Faculdade de Design, eu sou o Breno Henrique e hoje vamos analisar bem, aos olhos de especialistas, se design é arte ou arte é design. Lembrando que na descrição desse vídeo você conta com toda a referência bibliográfica utilizada para fazer esse vídeo e também os links dos livros que eu utilizei para fazer. Assim você pode comprar esses livros e aprender muito mais sobre essa questão de design e arte. E se você se interessa sobre essa discussão de o que é arte e o que não é, dá uma olhada no vídeo aqui em cima em que a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. Com o final da Era Gótica e o início do pré-renascimento, em 1400 até 1500, foi quando os artesãos começaram a ser valorizados como artistas. Foi aí então que eles começaram a buscar conhecimento nas antigas obras gregas para poder aprender mais sobre a anatomia humana e aperfeiçoar os seus trabalhos, que evoluíram muito nesse século. Os artistas com maiores qualidades técnicas começaram a ser mais requisitados pela nobreza para fazer os retratos. E durante o século, a arte se tornou cultura comercial. A igreja então criou grande interesse e começou a demandar várias pinturas, esculturas, ornamentos e até projetos de igrejas inteiras para mostrar através da exuberância todo o seu poder. E foi então na era renascentista que surgiram grandes nomes da arte que faziam muito mais do que apenas pinturas. Para citar alguns, tivemos Rafael Sanzio, que foi pintor e arquiteto, e que inclusive esteve trabalhando em projetos da Basílica de São Pedro. Leonardo da Vinci, que foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro militar, inventor, poeta, músico e mecânico. E também Michelangelo, que era escultor, acabou se tornando pintor e também foi arquiteto e projetou nada mais, nada menos do que a Basílica de São Pedro, que é a principal igreja do Vaticano. Justamente por esses artistas dominarem tantas técnicas, eles conseguiam fazer obras de artes tão memoráveis, ao mesmo tempo que projetos de arquitetura tão memoráveis. Como o estilo estético do renascentismo trabalhava muito a questão de proporções, quanto mais conhecimentos você tivesse em outras áreas, justamente da arquitetura e ao mesmo da escultura, faziam com que você tivesse obras mais bonitas e interessantes para esse público. Isso acabou formando esses super artistas que eram bons em tudo. A arte continuou evoluindo e sendo muito prestigiada ao longo dos séculos, mas quando chegamos em 1826, tivemos um ponto de ruptura em tudo isso. A partir da invenção da fotografia, o que no começo parecia algo banal, começou a ganhar muitos sentidos em áreas como o jornalismo e até mesmo com a fotografia de retrato, e começou uma corrida para conseguir criar câmeras cada vez mais compactas para poder fazer esse tipo de trabalho. A alta fidelidade das fotos fizeram com que a arte retratista perdesse valor e prestígio, e os artistas tiveram que se reinventar. Quando você vê tudo o que é possível exprimir através da fotografia, descobre tudo o que não pode ficar por mais tempo no horizonte da representação pictorial. Porque o artista continuará a tratar de sujeitos que podem ser obtidos com tanta precisão pela objetiva de um aparelho de fotografia? Seria absurdo, não é? A fotografia chegou no momento certo para libertar a pintura de qualquer anedota, de qualquer literatura e até do sujeito. Pablo Picasso. No século XX, a arte se tornou contemporânea. Traz as noções de desmaterialização da obra, se tornando conceitual. Uma arte deve ser sentida pelo público e não apenas vista. Guarde isso! Nas últimas décadas, a arte se questionou mais e mais o que é a arte, se tornando cada vez mais sutil e às vezes até nulo os aspectos sensoriais que orientavam esse reconhecimento. Os artistas abandonaram as molduras, os palcos, os museus, os roteiros, a individualidade do autor e a permanência dos objetos, e ainda assim continuaram criando obras de arte. Mas essa arte não é arte. Mas afinal, o que é arte? Se você parar para pensar, arte é uma palavra que sabemos usar, mas não sabemos definir. Mas vamos com calma. Quando nós falamos, essa arte não é arte, nos referimos a dois tipos de arte numa mesma frase. Um dos conceitos seria a de obra de arte, que tem ligação histórica, que é feita por um artista e que na maioria das vezes está localizada dentro de uma instituição artística.
Outro conceito de arte é mais amplo, pois concebe arte como um conjunto de atos de criação e inovação presente em qualquer cultura humana. E a arte contemporânea se basa muito nesse conceito, buscando gerar novas experiências significativas. Muitas vezes dizem que uma coisa não é arte por não atender aos critérios do conceito de obra de arte institucionalizada, desvalorizando o valor cultural que possa haver. Tá, vamos falar agora sobre design. Mas antes, deixa aquele seu likezinho aqui no vídeo para ajudar o canal. Segundo o Dicionário Online de Língua Portuguesa, design significa disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas e etc., que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas e estejam em conformidade com a demanda de produção industrial. Segundo um dos pais do design, Bernard Leboeck, em seu livro Design Industrial, Bases para a Configuração dos Produtos, que inclusive você pode comprar no link na descrição do vídeo, design tem que ser prático, estético e simbólico. Essa definição acabou se aplicando a todas as áreas do design. A função prática diz respeito à capacidade do produto em atender uma necessidade do usuário, e também no processo de fabricação industrial. A função estética diz respeito à capacidade do produto em sensibilizar ao menos um dos sentidos humanos, seja ele o tato, o olfato, a visão. Já a função simbólica diz respeito ao conceito e ao valor cultural expressado pelo produto e identificado pelo usuário. Captou? O design de moda, por exemplo, utiliza muitas referências sociais para criar a moda conceitual e ditar tendências. Vale lembrar que o design segue um briefing, uma metodologia e pesquisa que geram resultados e são convertidos em linguagem simbólica. O designer é como um diretor de cinema. Ele não escreve o roteiro, mas é sobre o seu ponto de vista que ele conta a história. Essa interpretação dos dados significa fazer escolhas que são influenciadas por vivências do designer e pela sua bagagem cultural. São essas escolhas que vão formar a sua linguagem visual. Não me diga! Muita gente diz que design não é arte, mas muitas vezes nós vemos o design incorporando elementos da arte e a arte incorporando elementos do design. Por exemplo, em 2019, o vestido de carne desenhado por Frank Fernandez e utilizado por Lady Gaga no VMA foi eleita a roupa mais icônica da década pela Entertainment Tonight do Canadá. Um exemplo de design conceitual que se tornou um símbolo cultural. O pintor Romero Brito, que tem quem goste e tem quem não goste, já produziu diversas parcerias com várias marcas e já fez vários produtos que levavam estampas de suas obras de arte. E outros exemplos são de objetos que levam estampas de populares obras de arte, agregando mais valor por serem consideradas mais cult, o que é uma escolha feita pelo designer. Eu já vi muita gente dizendo que design não é arte porque o design tem que ter um propósito e a arte tem que expressar algo e que tenha um impacto cultural. O grande público necessita experiências significativas que façam escapar da realidade para considerar a arte. Veja só uma citação de Walter Benjamin. Afirma-se que as massas procuram na obra de arte distração, enquanto o conhecedor a aborda com recolhimento. Para as massas, a obra de arte seria objeto de diversão e para o conhecedor, objeto de devoção. Quizá por isso, neste mundo contemporâneo, as múmias e objetos antigos estão entrando nos museus ao lado de grandes obras de arte. Esses objetos antigos simbolizam culturas das quais não conhecemos. Eles nos fazem esquecer do nosso cotidiano caótico e nos trasladam a outras realidades que nos fazem pensar, comparar e teorizar, gerando experiências culturais tão significativas quanto obras de artes institucionalizadas. Mas já que falamos de arte contemporânea, então vamos além dos museus. Uma matéria na revista Super Interessante relembra o Manifesto da Sétima Arte, feito por Rosito Canudo, em que manifesta pela primeira vez o cinema como a sétima arte, em 1923. No banco de dados da Wayback Martini, há uma matéria de 2011 que cita 11 tipos de artes. E discussões mais recentes sobre o que é arte e o que não é, já estão citando 13 tipos de artes. E dentre eles podemos ver na 10ª posição o design geral, na 11ª posição o design visual e o design de jogos,
Na 12ª posição, o design gráfico e na 13ª posição, o design de moda. Olhando pelo impacto cultural e pelas experiências significativas, muitas coisas entraram na discussão da lista de o que é arte. Eu não vou me atrever a dizer nesse vídeo se design é arte ou não, mas vou finalizar o vídeo com um pensamento para você refletir. O ser humano é assombrado pela realidade que vive e busca experiências significativas na arte para continuar sobrevivendo. Nós, como designers, podemos proporcionar mais realidades cotidianas assombrosas, ou podemos criar experiências significativas. Mas e você? Acha que design é arte? Comenta aqui embaixo, vamos discutir mais sobre esse assunto.